Para você que é investidor de fundos imobiliários, hoje eu vim trazer uma análise sobre o XPML11, ele que se tornou o maior fundo imobiliário de tijolo da nossa bolsa. Será que ele vale a pena? Fica até o final que eu vou te dar os detalhes hoje. Fala galera, aqui é o Felipe, nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Pois bem, o XPML11 ele é um fundo de shoppings que ele é gerido pela XP Asset, que é da XP Investimentos. Ele é o maior fundo imobiliário de tijolo da nossa bolsa. Após algumas emissões que ele fez, ele ficou realmente muito grande aí, né, perto dos pares dele, dos outros fundos imobiliários. Então hoje a gente vai dar uma analisada nele, analisar as receitas desse fundo imobiliário e ver se ele vale a pena ou não. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Aqui eu trouxe uma tabela com os maiores fundos imobiliários que a gente tem aqui na nossa bolsa. Perceba que os dois primeiros aqui tem o Canip, que é um fundo de papel, né, um fundo de CRIs. Ele tem 7 bilhões de patrimônio, e o KNCR, que tem 6,5 bi aqui de patrimônio, mas é um também fundo de papel. E aí o fundo de tijolo, que é aqueles fundos que compram imóveis direto, de fato, né? A gente tem aqui o XPML, ele é o terceiro maior fundo imobiliário, mas contando os fundos de tijolo que possui imóveis, ele é o maior. Ele está com 6 bilhões, 100 milhões aqui. Então o XPML tornou-se o terceiro maior fundo da nossa bolsa aí. Atualmente a cota dele custa R$ 113. O valor patrimonial da cota é R$ 110, ou seja, o P sobre VP, né, que é o indicador que mostra se a cota está barata ou cara, está aqui com 3% acima do valor dela. O último rendimento que ele pagou foi 92 centavos, o que dá um rendimento mensal de 0,8% ao mês. Se a gente for olhar aqui o histórico de pagamentos de dividendos desse fundo, a gente pode perceber que aí nos últimos anos aí ele conseguiu ir aos poucos e aumentando o pagamento dos dividendos. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do XPML11 então. Importante lembrar que os fundos imobiliários de shopping eles têm umas vantagens em cima dos outros tipos de fundo. Os shoppings, além da receita dos aluguéis dos inquilinos, ele tem outras fontes de receita. Quais são elas? Ele tem um percentual das vendas que os lojistas têm. Então, os lojistas têm um número mínimo de vendas. A hora que eles passarem desse número, um percentual das vendas cai para dentro do cofre do fundo imobiliário também. Um fundo de shopping tem a parte de mídia, ou seja, telões, banners, tudo quanto é tipo de mídia, de cartaz, de propaganda que você vê dentro do shopping, vira renda para o fundo imobiliário também, que é dono do shopping. E por último, estacionamento. Estacionamento é uma renda também que entra para o fundo imobiliário de shopping também. Então, olhando aqui o relatório do fundo, esse fundo existe desde 2017, código dele é XPML11, tem um patrimônio aí de 6,1 bi, taxa de administração 0,75% ao ano, taxa de performance 20% do que excedeu o benchmark, né? O benchmark dele aqui no caso é IPCA mais 6% ao ano. Aqui ele fala das novas aquisições. Esse fundo já era um fundo grande, tinha 18 shoppings, agora ele está fazendo novas aquisições. O fundo vai estar num total de 24 shoppings dentro do portfólio dele. Então ele fala das novas aquisições que ele fez aqui, o Gran Plaza, o Tietê e o Shopping Cidade de São Paulo, e fala da última aquisição também que ele fez, que foi o Uberlândia Shopping. A gente for olhar como está o portfólio dele, a gente pode perceber que desses 6 bi de patrimônio que ele tem aqui 57% em imóveis, 37% em caixa, né? Então esse caixa são de emissões que ele fez recentemente, ele captou muito dinheiro nas emissões e ele está fazendo essas compras aí, né? Então vão entrar 6 novos shoppings no portfólio que vão entrar aí. Então o fundo tem 57% em imóveis, o que dá aproximadamente aqui 3,9, né? 4 bi, e aí vai entrar mais quase 2 bi aí de imóveis que ele está adquirindo. Bom, aqui ele fala um pouco da vacância e da inadimplência, né? Então essa linha azul, claro que é a vacância está em torno aqui de 4%, que é uma vacância baixa. Um shopping, ele nunca vai conseguir ficar 100% ocupado, porque sempre tem uma lojinha ou outro ali que vai, o inquilino sai, troca, né? Shopping tem muitos inquilinos, então sempre vai ter essa troca, então todo mês sempre vai ter um box livre, alguma coisa assim. Então, mas mesmo assim 4% é um número muito bom. E aqui a gente tem também inadimplência, né? Inquilinos que não pagam os aluguéis, está aqui em torno de 1%, então tá bem baixo, tá bem tranquilo também. Aqui ele fala um pouco do peso, né, da receita dos shoppings que ele tem. Perceba que a maior receita é do Catarina Outlet Fashion, né, que chega de 19% aí da receita.
Aqui ele fala quem são os administradores, né? Percebam como que é a estrutura do fundo. Ela fica da seguinte forma. O fundo, ele tem parte do shopping, ou ele é dono 100% do shopping, ou ele é dono de uma parte da participação. Ele pode ser dono de 60%, pode ser dono de 40%, às vezes até menos, ok? Mas o fundo contrata uma administradora, e é essa administradora que vai tocar o shopping no dia a dia. Então, por exemplo, quais são os administradores, né? A gente tem a Allos, que é uma muito famosa, a JHSF, a Ancar, a Iguatemi, que é uma das mais famosas do Brasil aí. Então o fundo contrata os administradores para os administradores tomarem conta do shopping. Não é o fundo que está lá no dia a dia do shopping, não é. A diversificação regional, a maioria dos shoppings desse fundo fica aqui na região sudeste, mas ele também tem shoppings no nordeste, no norte e no sul. Aqui no relatório do fundo, ele coloca todas as transações que o fundo faz, né? Desde o começo de dezembro de 2017, quando o primeiro shopping que o fundo comprou, ele mostra uma linha do tempo, então é muito interessante para você ver como que esse fundo foi evoluindo aí ao longo do tempo. E aqui no final da linha do tempo ele mostra as aquisições que estão entrando agora no shopping, né? Então, ó, o Uberlândia Shopping ele comprou 40% da participação, Shopping Cidade de São Paulo comprou 32%, Gran Plaza 51%, Tietê Plaza Shopping 90%, Metropolitano Barra 70%, Shopping Cerrado 85% e o Shopping D 23%. E aqui ele tem a lista, né, com todos os shoppings. A maioria dos shoppings são em São Paulo, mas ele tem shoppings em outras cidades e até em outros estados também. A maioria dentro de São Paulo, porque dentro de São Paulo ele consegue ter um número maior de visitantes aí. Percebam que ele tem as participações, né, tem 19%. Aqui nesse cidade de São Paulo ele tem uma participação de 40%. Então, normalmente ele tem outros sócios, né? O fundo imobiliário é um dos sócios do shopping, mas tem outros sócios. Acontece até em alguns shoppings que o mesmo shopping tem às vezes 2 até 3 fundos imobiliários que são sócios, né, que são divididos ali entre os sócios, e aí quando o shopping tem o lucro ele distribui proporcionalmente para cada um dos sócios daí. Então realmente é um portfólio muito grande, são 24 shoppings a configuração nova aqui do XPML. O último detalhe que eu queria trazer para vocês é a questão das obrigações, né, a alavancagem desse fundo imobiliário. O total são mais de 500 milhões que ele tem de alavancagem. Mas esse valor é um valor grande, são mais de 500 milhões que ele tem de obrigação, né? Mas esse valor ele está espalhado, ele tem um pagamento mensal que ele faz, mas esse valor está espalhado até 2036. Então se a gente for ver aqui por ano, 2024 ele tem que pagar 15 milhões de alavancagem, e esses 15 milhões aqui vai ser dividido mês a mês, né? 2025, 23 milhões, 2026, 28 milhões. O ponto de atenção que a gente tem que olhar é quando chegar aqui 2032 e 33, que são as parcelas maiores, né? Perceba que ele vai ter 77 milhões em 2032 e 78 milhões aqui em 2033. Então a gente tem que ficar de olho para ver como que vai estar a situação de caixa desse fundo. Hoje, o fundo tem aqui 3,9 bi em caixa, então ele está tranquilo, né? Mas a gente tem que ficar de olho aqui com o passar dos anos, como que o fundo vai se comportar em relação a essa alavancagem que vai aumentar um pouco aqui. E por último aqui ele mostra os indicadores do fundo, né? Mostra como vem melhorando do ano passado para esse. Então aqui é o indicador de vendas das mesmas lojas. 2023 1,5%, 2024 5%, né? Teve um desconto no faturamento que ele deu aqui, vendas na variação anual 6% ano passado, 8% esse ano. Aqui, vendas totais ele também aumentou do ano passado para esse, fluxo de veículos diminuiu um pouco, mas o ano de 2024 ainda não acabou, né? Então pode ser que ele consiga superar esse número aqui do ano passado. Então esse foi o nosso vídeo aqui do XPML11. É um fundo muito interessante, é o maior fundo de shopping, o maior fundo de tijolo que a gente tem na bolsa. É um fundo muito interessante para você estudar, para ver se vale a pena ter na carteira ou não, ok? No vídeo de hoje é só. Conta para mim aqui nos comentários se você tem o XPML na carteira e o que você achou desse fundo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!